Olá! Seja bem-vindo! Vamos para mais uma aula de língua portuguesa? Vamos lá comigo, professora Pura Moreno. Vamos de olho na tela para a gente já ver qual é o conteúdo desta aula. Aula 15, classe de palavras. Vamos estar trabalhando a parte da gramática, morfologia, né? Vamos ver aí a questão dessas palavras, né, que são classificadas como variáveis e invariáveis, ok? Simbora, já iniciando aí com a indagação da nossa querida aluna Ana. O que significa estudar morfologia? Beleza, então, ela está com dúvida, ela quer saber, né, qual a importância de estudar morfologia, o que se estuda em morfologia, né? Então, olha aí, Ana, morfologia significa estudar isoladamente as classes das palavras. É estudar uma a uma, entender, né, qual é a função dessa palavra dentro aí da frase, da oração, saber a classificação, saber como ela se estrutura, como é que ela se flexiona, né, para concordar e ficar tudo certo dentro de uma oração, ok? Então vamos lá. Morfologia. Você quer saber quais são as classes de palavras, né? Muito bem. Tá? Então, as classes de palavras são essas aqui: substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral e artigo. Também interjeição, conjunção, preposição e advérbio. Beleza? Muito bem. Nesta cartela, né, estão as 10 classes gramaticais, tá? E aí? Essas 10 classes, elas se subdividem em classes de palavras variáveis e invariáveis. Então, beleza. As variáveis, nós vamos dizer que são substantivo, adjetivo, o verbo, pronome, numeral e artigo. Por que elas são variáveis? Porque elas se flexionam. Porque elas se modificam em gênero singular, né? Em gênero masculino e feminino, elas se flexionam em número singular e plural, tá? Em modo também, que é a questão do verbo, que tem várias classificações, flexões, ok? Muito bem. E aí você diz, Pura, mas e aí quais são as invariáveis? As invariáveis já está explicada, ela não tem flexão. Ela não precisa modificar para combinar dentro da oração, né, com os outros termos. E aí, sendo invariável, interjeição, preposição, tá? Conjunção, preposição, advérbio. São invariáveis. Invariáveis. Ok? E estas vamos colocar que elas são variáveis. Beleza? Pronto. Ok, agora vamos adiante, tranquilo? Sendo agora o artigo, né, que entra em cena aqui, vamos estudar esta classe de palavra, artigo, e é claro que você já sabe que é uma classe de palavra variável, né? O artigo, ele antecede o substantivo, né? E aí, quais são esses substantivos? O, as, uns e uma, ok? Vamos aqui ao exemplo. O menino saiu. Neste exemplo, o nosso substantivo, né? O nosso substantivo ou o nosso sujeito dentro dessa oração é menino. Né? O menino saiu. A função dessa classe de palavra, ela é o quê? Determinar. Determinar que o substantivo é o menino. Por isso que ele está antecedendo o substantivo, tá? Não pode ser depois do substantivo. E assim os demais exemplos. Meninas saíram. Então, vamos determinar? E determinando, concordando com o substantivo em gênero, número e grau. Olha lá, meninas,
as meninas saíram, né? Então, meninas está no plural, também o artigo precisa concordar com o substantivo, também no plural. Constroem, outros destroem. Aqui não tem como determinar, né? Constrói, outros destrói. Então, nós temos aqui um artigo que não consegue determinar, né? Porque não tem esse conhecimento. Quando a gente não tem esse conhecimento, a gente vai utilizar um artigo indefinido. Aqui, no primeiro exemplo, nós determinamos, né? Então, a gente conseguiu definir. Agora, nos dois últimos, nesse terceiro, né, os dois últimos, não conseguimos determinar, né? Então, podemos dizer que está indefinido. Uma chance é o que preciso. Só uma, né? Ok? Então, essa primeira informação sobre essa classe gramatical, tá? Tome nota aí. O artigo, ele antecede o substantivo, concordando em gênero, número, tá? Os artigos, eles são classificados como definidos e indefinidos. Apenas essas duas classes, tá? Vamos ver agora. Deixa eu voltar aqui. Vamos para mais uma? Os numerais agora. Outra classe gramatical. O numeral também é uma classe de palavra variável. Se ela é variável, é porque ela se flexiona em número e em grau, né? Para combinar, ficar tudo certo dentro da oração, dentro da frase. O numeral, ele indica a posição ou número de elementos, tá? E com isso, ele indica usando os numerais. Por exemplo, primeiro e dezenas, nesse sentido. Vamos então ver os exemplos. Um pastel, por favor. Quantificando aqui, ó. Primeiro as damas, ordenando, né? Dezenas de pessoas estiveram presentes. Aqui, olha só. Coletividade, né? Gastei 1/3 do meu salário. Aqui, fracionando. Beleza? Ok. Então, os numerais, eles são classificados em cardinais e matemática, né? E olha só, nós utilizamos a nossa produção textual, sim, né? Os numerais cardinais são 1, 7, 10, 30, 100, 200, 120, 140, entendeu? Tranquilo. Temos também numerais que são ordinais, que indicam ordem. Primeiro, 10º, 20º, 30º. Lembra aí das Olimpíadas, né? Primeiro lugar, o Brasil. Segundo lugar, nossa skatista, né? E aí, assim sucessivamente, né? Ordinais indicam ordem. Temos também os multiplicativos. Esse é legal, né? Eu quero ganhar o dobro do salário do meu diretor Guilherme. Olha que legal, né? Muito bem. Então, fracionários pode ser 1/3, 1/5, né? 1/5, né? Tá? E também temos fracionários, né? De fração, que a gente acabou de falar. E nosso último perdão, gente, vamos aqui. Os multiplicativos, né? Dobro, triplo, quíntuplo, né? Multiplicar sempre. Lembra a matemática? É mais ou menos nesse sentido aí também. Não perde aí esse conceito. Os fracionários, né? Ele vai aí ter esse sentido de fração, de quebra, né? 1/3, 1/5. E os coletivos de dúzia, né? Quanto é dúzia? Uma dúzia? 12, né? Dezena? 10. Centena? 100. Semestre? 6. Então, coletividade. Então, temos aqui 5 classificações para os numerais, sendo cardinais, ordinais, multiplicativos, fracionários e coletivos, ok? Outra classe de palavras, pronome. Vamos dar a cor da caneta. Pronomes. Os pronomes, né? Eles fazem referência a quem se fala, com quem se fala, de quem ou do que se fala. Pronto. É isso aí. É a função dos pronomes. Então, diante dessa característica, normalmente nós
sempre vamos dizer que o pronome, ele substitui o nome, né? E o nome pode ser o substantivo. Veja no exemplo. Luana comprou um carro. Agora, ela chega mais rapidamente aos lugares. Então, se Luana é o substantivo, é um nome, numa mesma estrutura frasal, olha só, nesta oração, neste período, nós não podemos estar repetindo Luana e Luana, né? E o correto é substituir. Aí você utiliza o pronome para substituir o nome. Então, Luana comprou um carro, agora ela quem? Luana. Ela chega mais rapidamente aos lugares, ok? E os pronomes, eles são vários, né? Todos esses que você usa. Agora vamos classificá-los direitinho. Classificação dos pronomes. Nós vamos ter os pronomes pessoais, eu, tu, ele, se, me, o, a, os, as, né? Pessoais, algum exemplo. Possessivo, meu carro está sujo, né? Teu, tua, vosso, vossa, seu, sua, seus, suas. Demonstrativos, este, essa, aquele, aquela, né? Indefinido, certo, nenhum, algum, todo. Interrogativo, quanto, quais, quem, onde. E pronomes relativos, que, o qual, cujo. Ok? Muito bem. As conjunções, outra classe de palavra, e esta é importantíssima dentro de uma construção oracional, ou seja, para você construir a sua oração. Essa classe gramatical ela é responsável por ligar, vou deixar em destaque aqui, ó, a função da conjunção é ligar os termos e ligar oração, ok? Muito bem. Então, primeira informação sobre as conjunções. Elas têm a seguinte classificação. Pode ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, ok? Então, as conjunções aditivas, elas aí têm a função, né, de adicionar a ideia, de acrescentar uma ideia a essa oração. Olha alguns exemplos que você pode usar de conjunção para construir aí essa estrutura. É, nem, mas também, como também, bem e como, entre outras. Como a gente utiliza essa conjunção numa estrutura na oração? Pedro é educado, mas a gente quer adicionar outra ideia de Pedro, né? Quer colocar mais um pouquinho, mais informações sobre Pedro, nesse mesmo sentido, né? Dando aí essa característica. Então, Pedro é educado e eu não vou usar aqui, ó, porém é gentil. Não, porque eu estou querendo ampliar, né, essa qualidade de Pedro. E porém não cabe porque é uma adversativa. Eu vou estar dando sentido contrário ao primeiro, né? Então, se eu quero adicionar, eu vou usar o e. Olha aqui, ó. Pedro é educado e gentil. As adversativas, né? Tem esse sentido aí de adversidade. Nós vamos ter mais, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Exemplo, não se esforçou muito, porém, obteve um bom resultado. Vocês percebam que um bom resultado é positivo e o início da frase não é positivo. Não se esforçou muito. Agora vem a adversa, a primeira parte da oração. Porém, obteve um bom resultado. As alternativas, elas alternam. Olha o exemplo. Ou você estuda ou trabalha. Essa aqui é tranquila. Conclusiva, para concluir. Possui um bom histórico profissional. Logo, não ficarás desempregado.
E a explicativa explica. Não compareci à festa porque não fui convidada. Beleza? Essas são as conjunções aqui, tá? Para essa função num primeiro momento. E elas são classificadas, né, num quadro de oração coordenada. Vamos colocar aqui orações coordenadas. Beleza? Muito bem. Temos agora as subordinadas. Aí, olha lá, os tipos de orações subordinadas. Causais, concessivas, condicionais, conformativas, comparativas, consecutivas, finais, proporcionais e temporais. Tá? Qual é a relação de cada uma? Nós vamos ver aqui certinho com os exemplos. Então, causal, a relação é de causa, tá? Olha o exemplo. Não falei com ela porque estava ocupada. Qual foi a causa que ela não falou? Porque estava ocupada. Concessiva tem a relação de concessão. Não a perdoei, embora já tenha pedido desculpa. Condicional, de condição. Ligue-me caso encontre a bolsa. Ligue-me caso, né, é uma condição. Você só me liga se você encontrar a bolsa, né? E para isso a gente faz a ligação de um termo com outro com a conjunção subordinada e caso. Conformativa, de conformidade. Tome o remédio conforme a orientação do médico. Comparativa, de comparação. Eu leio mais do que, né, Maria. Ah, então, nós temos aqui mais do que Maria. Do que, na verdade, né? Consecutiva, de consequência. Andei tanto que me cansei. Andei tanto que me cansei. Finais, a causa aí, né? A relação é de finalidade. Durma para que descanse. Então, durma para que, olha aí a conjunção ligando aí, durma com descanse. Durma para que descanse. Deixa eu apagar aqui esse. Ok, vamos lá. E proporcionais, né? A proporção, à medida que andava, percebia que estava errada. Temporais de tempo. Bebi água quando cheguei em casa. Qual foi o tempo? Quando cheguei em casa. Bebi água quando cheguei em casa. Ok? E aqui as conjunções subordinadas. O adjetivo, a palavra que caracteriza, né, atribui qualidade ao substantivo. Ele se flexiona em gênero, número e grau. Em gênero, masculino e feminino, em número singular e plural, em grau comparativo e superlativo. Por exemplo, a menina ficou feliz, né? Qualificando aqui o substantivo menina. O artigo ficou super interessante. Ele não ficou só interessante, ficou super, olha aí, elevando esse grau, né? Tá? E aí, sempre foi amável comigo, beleza? Os verbos, eles expressam uma ação, um estado, um fenômeno, e ele varia também em pessoa e em número. Possui aí 3 pessoas, tá? Vamos ver isso. Então, nós temos aqui um quadro em que nós temos a primeira pessoa, eu, segunda pessoa, tu, terceira pessoa, ele ou ela. Isso do singular. Do plural, nós também temos aqui, ó, primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós, terceira pessoa, eles ou elas. Nesse caso, nós vamos ter como exemplo da primeira pessoa, eu vou à escola. Então, o verbo conjuga com a pessoa em gênero e número, e assim as demais, tá? Tu és bom aluno, ele é risonho, nós somos amigos, vós ides comigo, elas leem, né, muito, beleza? Os verbos, eles se flexionam, né, aí, como a gente já falou, as pessoas do verbo são primeiro eu e vós, a segunda tu e vós, a terceira ele ou elas. Os verbos também, eles se flexionam no singular, eu, tu, ele, plural, nós, vós, eles. No tempo, pode ser um tempo presente, pretérito e futuro. O modo indicativo, subjuntivo e imperativo. A voz pode ser ativa, passiva e reflexiva. Vamos deixar uma cartela de exemplo para você
com a conjugação direitinho, tá? Do verbo cantar como exemplo, e para você pesquisar também em todos aí os tempos, tá? E o modo certinho. A preposição é outra classe de palavras, só que ela não varia, ela é invariável, tá? Ela estabelece aí relações entre os termos que ligam. Olha só, limpou as unhas com grampo, uma relação de instrumento, com. Estive com José, relação de companhia. As crianças arrebataram de felicidade, né? Aqui uma relação de causa. O carro de Paulo é novo, uma relação de posse. Por isso que não tem flexão, não tem como ir para o plural as preposições, tá? Muito bem. E aqui a gente vai ver esse quadro de contração. Tá? Você pode também utilizar como pesquisa quando for fazer os seus estudos. Mas aqui a informação é dizer que a preposição, elas podem ser essencial e acidental. As essenciais são aquelas que nós utilizamos normalmente, que funciona mesmo como preposição. A, antes, de, por, com, em, sob e outras. Aquelas acidentais são aquelas que, além de preposição, pode assumir outra função. Por exemplo, consoante, segundo, mirante, mediante, tirante, fora e malgrado, tá? E aqui exemplo de contrações para você, ok? E aqui a interjeição, nós temos várias, né? Força, desculpa, tchau, atenção. Aí uma tirinha para ilustrar essa classe de palavra que é bem tranquila, né? A interjeição, ela exprime sentimento ou emoção, né? Olha lá, snap, ai, né? Mais uma. Snap. Bem, o John achou toda a armadilha para o rato, né? Ai, beleza? Ok. Então, o advérbio é a nossa classe de palavra que modifica o verbo, o adjetivo e outro advérbio. Aqui alguns exemplos para você. Ari talvez dispute o concurso, né? De lugar, Cristina mora bem ali. De modo, saiu da sala vagarosamente. De tempo, sair cedo. De intensidade, a mãe está bastante preocupada. De afirmação, realmente aceitaram sua sugestão. De negação, não fale nada do assunto, ok? Vamos aqui então encerrar a nossa aula. Vamos juntos com a leitura? Legal, né? Vamos lá então. Dedique-se aos estudos e vença na vida. Estudar é evoluir, ok? Muito bem, então assim concluímos mais uma aula e você pode estar aí pesquisando na nossa playlist, tá? Estude, capriche, faça suas anotações. Valeu, então até a próxima!